11. Gênesis capítulo 11, faremos a leitura do verso 1 até o verso 9. Esta será a porção que será exposta nesta manhã. Gênesis capítulo 11, dando continuidade às pregações neste livro. E assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Senhor, a Tua palavra, ó Deus, está aberta diante de nós, o Teu povo. E neste momento, Senhor, a finalidade é expor a Tua palavra. Expor esta breve porção da Tua palavra com fidelidade. Peço-te, ó Senhor, que neste momento o Senhor me use com graça, me use, Senhor, para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Eu possa pregar, Senhor, com intrepidez, com ousadia. Concede-me, Senhor, apesar das minhas debilidades e fraquezas, que o Senhor me conceda vigor, Senhor, na pregação da Tua palavra, que o Senhor me conceda graça e me use para o Teu louvor, Senhor, para o Teu louvor somente. Fala com o Teu povo, Pai, através da Tua palavra. E aqueles, Senhor, que estão aqui, que possam ouvir diligentemente a Tua palavra, abraçar a pregação da Tua palavra com fé, com disposição, Senhor, de viver segundo ela. É o que eu te peço, ó bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós chegamos à porção do livro de Gênesis, que é certamente muito conhecido e muito famoso. Crentes e descrentes conhecem a famosa história da Torre de Babel. E como é falada em muitos meios, há livros que envolvem esse tema, a Babel, e realmente é algo que muitos dedicaram vários estudos para poder extrair daqui e entender esta breve porção da Escritura. E quando nós contemplamos, meus irmãos, estes versos que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui algo muito triste. Nós, à medida que fomos caminhando por Gênesis, nós contemplamos momentos maravilhosos de comunhão com o Senhor e contemplamos também ocasiões em que aqueles que deveriam andar retamente, aqueles que deveriam fazer o que é justo, acabavam fazendo aquilo que é errado e contrário à lei do Senhor.
E aqui, meus irmãos, nós encontraremos uma expressão muito grande de pessoas que, ao invés de procurar viver para a glória do seu Deus, vão revelar aqui que estão dispostos a se rebelar contra o Senhor. É justamente isso que nós contemplamos aqui, meus irmãos, a rebelião daqueles que deveriam viver não para a própria glória deles, mas para a glória daquele que criou cada um deles. Como nós falamos na exposição passada, este capítulo de número 11, nós encontramos com detalhes maiores o que certamente aconteceu nos dias de Peleg, aquilo que aconteceu na atitude e ação de um homem chamado Nimrod. Este homem, então, foi aquele que fundou o que é chamado de Babel, como nós podemos olhar em Gênesis capítulo 10, versículo de número 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E ele foi um homem valente e caçador, mas um homem perverso, como nós vimos. Um homem que não estava disposto a viver para o Senhor, e ele não era um caçador diante do Senhor, como se ele fosse alguém que estava ali caminhando retamente diante do Senhor, mas a ideia era alguém que estava contra o Senhor. Ele era contrário ao Senhor. E esta é a ideia do texto. O homem mau, perverso, que desejava fazer simplesmente a sua própria vontade e estava ali agindo contrário ao próprio Deus. Ele é um dos descendentes de Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado. E é justamente ele, meus irmãos, que vai, junto a muitos outros, organizar e fazer a chamada Babel. Ela será uma expressão daquilo que está no coração deste homem perverso. É uma expressão de todos aqueles que estavam com ele, revelando assim o coração perverso e rebelde destes homens. E Babel parece ser algo que está no coração de muitas pessoas hoje também, nos nossos dias. E infelizmente, muitas vezes, no nosso coração, parece que Babel também se revela. Mas aqui então, meus irmãos, nós encontramos os detalhes de como isso aconteceu. Então, o versículo de número 1 do capítulo de número 11 nos diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui inicialmente é que existia uma forma de comunicação ali entre aqueles moradores daquela região. Alguns vão dizer que essa questão de linguagem, talvez já existissem outras línguas faladas ali, mas existia talvez uma língua que era comum a todos eles também, em paralelo com outras línguas. E outros estudiosos vão olhar e vão dizer assim, existia uma língua comum a todos eles, e todos eles falavam esta mesma língua. São estudiosos que, ao estudar esse texto, chegam a conclusões desta natureza. O ponto, meus irmãos, é que, independentemente de uma posição que assumimos aqui sobre esta questão, o ponto que ele quer destacar é que eles tinham alguma linguagem em comum entre todos eles. E eles conseguiam, então, se comunicar, eles conseguiam falar, e isto em toda a terra. Então, isto era o que estava prevalecendo até aquela ocasião. Vale a pena recordar, inclusive, que o capítulo 10 vai falar, cada um nas suas próprias línguas, e você vai encontrar aqui distinções de línguas entre as pessoas. E aqui o Moisés, ele vai adiantar, se fôssemos colocar numa ordem cronológica, o capítulo de número 10 ele deveria vir talvez depois do capítulo de número 11, porque a divisão aqui em nações e línguas distintas é algo que acontece depois de Babel. Mas aqui, então, ele está como que tentando apresentar por que razão existiu, então, essa distinção de povos e esta distinção de línguas espalhadas pelo mundo. Antes, não era assim. Havia uma língua que era comum a todos. Então, o versículo 2 nos diz: Sucedeu que, partindo eles do Oriente,
deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então vejam, meus irmãos, eles saíram, eles foram então para do Oriente, e é interessante quando nós contemplamos a ideia de partir para o Oriente ou no Oriente, é algo que em Gênesis, em porções do Antigo Testamento, sempre apresenta a ideia de alguém que está indo para longe do Senhor, é alguém que não está caminhando segundo o Senhor, mas em desagrado, rebelião e distantes de Deus. Nós podemos ver a questão lá de Caim. Ele é punido e então ele vai para onde? Para o Oriente, contrário, não é, aonde estava o Éden. Então, apresentando a figura do Oriente, a linguagem relacionada ao Oriente sempre está como que relacionada à ideia de alguém que está de alguma forma distante do Senhor. E o texto então continua nos dizendo que sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. E como nós vimos no capítulo 10, versículo de número 10, ali era onde estava o reino de Nimrod. Está lá no versículo 10, do capítulo 10, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então aqui, esta era a terra deste homem perverso. E o texto vai dizer, na planície da terra de Sinar, ou nas planícies da Mesopotâmia. Foi onde eles foram e estabeleceram ali a sua morada naquela região. E eles habitaram ali, eles passaram a tentar fixar residência naquele lugar. E como veremos mais à frente, a intenção deles não era chegar ali e então se propagar, mas veremos que a intenção deles era chegar ali e então fixar residência durante muito tempo, mas com propósitos perversos. Então eles foram ali na terra de Sinar e habitaram ali. E então o que é que eles começam a planejar? Aqui então nós começaremos, meus irmãos, a contemplar as palavras dos homens. Nós começamos a contemplar os intentos daqueles homens perversos. O versículo 3º, então, vai nos mostrar o que é que eles estavam pensando em fazer ali naquela região. Então, o versículo 3º nos diz, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, eles começaram na sua linguagem comum, como que convocar e instigar uns aos outros para que eles pudessem, naquela região, construir algo. E para isto, então, eles começaram a se utilizar daquilo que vai chamar o texto de tijolos e queimaram bem. E os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. O betume era uma espécie de picho, algo que servia então era útil para fazer com que as coisas pudessem ser fixadas. Então eles começaram a pegar tijolos, eles construíram isto, eles trabalharam com isto, e então com isto eles começaram a trabalhar e a intenção deles vai ficar revelada mais à frente. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para isto, porque já havia esse tipo de forma de serviço, de trabalho naquele lugar, e que eles conseguiram então pensar em como construir algo. E quando nós olhamos para esse tipo de trabalho e em produzir alguma coisa com as coisas da própria terra, nós nos recordamos daquilo que nós chamamos de mandato cultural. É quando o homem, ele então pega as coisas da terra e de alguma forma ele vai produzir. Ele vai produzir, ele vai melhorar, ele vai aperfeiçoar, vai ser algo útil que deve ser algo útil para o benefício do homem. E é justamente isso que o homem deve fazer. O homem, então, deve pegar a criação de Deus e ele, como aquele que deve subjugar toda a criação, ele deve ser aquele que vai pegar e vai construir, ele vai fazer, ele vai aperfeiçoar, ele vai organizar, ele vai se aproveitar das coisas da terra para, de alguma forma, então, produzir. E todos devem estar engajados com isto. Isto é um mandato da criação. No princípio, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos esta realidade do mandato cultural, que é um dever nosso, de todos os homens, estar envolvidos
com isso. Só que, meus irmãos, o que acontece aqui? Esses homens, eles se utilizam do mandato cultural, mas não para fazer o que é bom. Esses homens se utilizam dos tijolos, do betume, para fazer algo absolutamente contra aquilo que o próprio Senhor deseja para o homem. E o que foi que eles fizeram então? O versículo 4 nos diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vejam, meus irmãos, eles então se utilizam daquele material para fazer algo mal. Mais uma vez, há a convocação deles, chamando uns aos outros para edificar. Para quem? O texto diz, edifiquemos para nós uma cidade. Então eles estavam ali querendo estabelecer a sua própria residência, uma cidade que era deles mesmos. E eles estavam querendo fixar, meus irmãos, os pés permanentemente ali naquele lugar. E então eles decidem edificar uma cidade para eles e uma torre cujo topo chegue até aos céus. Então, com estes materiais, eles decidem então construir esta imensa torre. Uma torre que chegaria até os céus. Esta é a intenção deles. É como se eles desejassem estar lá no topo, próximo aos céus, onde seria a morada do próprio Deus. Mas não com a intenção de se aproximar deste Deus, meus irmãos, porque se tem uma coisa que eles não desejam, é viver para este Deus e estar junto a este Deus. A única coisa que eles desejam é simplesmente se rebelar contra o seu Senhor, contra o Deus Criador. Então eles fazem essa torre que chega até aos céus, e é como se eles estivessem agora construindo essa torre, eles conseguissem chegar até a morada de Deus ali em cima, como se de alguma forma eles fossem como que um caminho, ou eles conseguissem estabelecer e construir um caminho que chega até este Deus. E o propósito, meus irmãos, de construírem isto, era para fazer com que o nome deles fosse famoso. Então, eles constroem isto, uma cidade para eles e uma torre, para que o nome deles fosse famoso. Qual a intenção deles aqui, meus irmãos, quando eles falam e tornemos célebre o nosso nome? É que estas pessoas, todos eles, estavam buscando fazer com que o nome deles fosse glorificado, que o nome deles fosse reconhecido, que o nome deles fosse famoso em toda a terra. Quando nós olhamos para isto, meus irmãos, e para esse tipo de atitude, nós pensamos assim, será que esse tipo de coisa, será que esse tipo de atitude ficou no passado somente? Ou será que em nossos dias ainda há pessoas que olham para isto ou agem como pessoas que desejam fazer o seu nome célebre ou famoso neste mundo? E, meus irmãos, isto é o que nós mais encontramos. São pessoas que procuram, se utilizando das mesmas coisas e das coisas de Deus, para fazer algo neste mundo com a intenção de serem conhecidos. A intenção destas pessoas, você vê aí artistas famosos, construtores, pessoas as mais diversas, tentando fazer algo neste mundo para que o nome deles permaneça. E o propósito deles, meus irmãos, é sim, é receber todo o louvor. O propósito deles é receber toda a glória. O propósito deles é receber algum tipo de devoção ou de adoração ou de um reconhecimento muito alto. E estão aí, meus irmãos, fazendo de tudo, se rebelando contra o próprio Senhor nas suas atitudes, não fazendo aquilo que deveriam fazer. Porque como vimos, meus irmãos, nos nossos padrões doutrinários que lemos no culto público, nós fomos criados para quê? Nós fomos criados para a glória do nosso Senhor. Qual é o fim principal do homem?
O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Vejam, meus irmãos, este foi o propósito para o qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para que vivamos para a sua própria glória. E isto, meus irmãos, não é algo que é colocado sobre nós apenas que fomos salvos. Toda a criação de Deus deve glorificar o nome de Deus. Mas parece que este propósito, meus irmãos, ele foi perdido de vista. Especialmente quando nós contemplamos os homens ímpios neste mundo. Eles estão distantes do Senhor e eles querem simplesmente ser reconhecidos. Mas mais triste ainda, meus irmãos, é quando nós, crentes, nós que fomos salvos pelo Senhor e conhecemos a sua palavra e conhecemos inclusive os nossos padrões doutrinários, agimos como pessoas que querem fazer com que o seu nome seja famoso. Então procuramos nos envolver muitas vezes com tantas coisas neste mundo, pequenas ou grandes, ações na igreja ou fora da igreja. E a nossa intenção é fazer com que meu nome seja reconhecido. Eu fiz isto. Eu me envolvi com aquela obra ali. Eu servi tanto tempo naquela comunidade. Eu fui alguém que contribuiu tão bem com a sociedade aqui. Eu fui uma pessoa tão generosa com os outros que padeciam de algum tipo de assistência física, material, espiritual. Eu trabalhei duro na igreja. Ninguém trabalhou tanto quanto eu. Fiz coisas impressionantes aqui. E tantas coisas, meus irmãos, que nós nos envolvemos. E muitas vezes o que nós não desejamos, a última coisa que desejamos, é que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Muitas vezes o que brota primeiramente no nosso coração é o desejo de ser visto pelos homens. Muitas vezes o que brota no nosso coração é o desejo de ser reconhecido pelos homens. Olha como ele fez aquilo ali. Impressionante. E então o nome fica famoso. Olha como ele é eloquente. Olha como ele prega bem, então o desejo dele é pregar e então ele ser reconhecido e visto pelos homens. E então o seu nome ser célebre. O seu nome ser... O desejo é que o nome seja famoso. Meus irmãos, nós devemos fugir deste tipo de atitude. Nós não devemos buscar semelhante a estes filhos descendentes de Cã. Nós não devemos agir como estes perversos que revelam que são filhos da serpente. Meus irmãos, nós somos chamados a fazer tudo nesta vida, não tendo em vista a nossa própria glória, não tendo em vista a exaltação do nosso próprio nome, mas a glória do nosso próprio Deus. Então, para isto, meu irmão e minha irmã, você deve procurar vasculhar o seu coração em tudo aquilo que você procura fazer. Inclusive nas coisas espirituais. Inclusive nas coisas que são boas, que são piedosas. Você pode, muitas vezes, se utilizar destas coisas, mas com uma intenção totalmente estranha. Isso, então, deve estar distante de nós, meus irmãos. O desejo de ser visto e reconhecido pelos homens. Isto é desagradável a Deus. É ainda mais desagradável a Deus, como quando homens que são chamados para o ministério da palavra, eles procuram, anunciando a palavra, ser reconhecido diante de todos. O Senhor é como que esquecido, e a intenção dele é ser conhecido no mundo inteiro. Esse tipo de ambição é próprio daqueles que não conhecem o Senhor. Qual, meu irmão, qual, minha irmã, é a sua atitude e a sua intenção em tudo aquilo que você faz neste mundo? Se for fazer o seu nome conhecido, você deve abandonar isto e se arrepender disto. Se for fazer o seu nome famoso, você deve se voltar para o Senhor, confessando o seu pecado e verdadeiramente arrependido disto. Porque não foi para isto que nós fomos criados. Não foi para isto que nós fomos redimidos.
se nós realmente fomos salvos verdadeiramente pelo nosso Deus, a última coisa que nós desejaremos é fazer o nosso nome conhecido. O nosso desejo será fazer o nome do nosso Senhor ser glorificado e conhecido. O que nós mais desejaremos é fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo famoso. O que nós desejaremos fazer é fazer o nome do nosso Senhor ser exaltado. O que nós mais desejaremos fazer é o nome do nosso Senhor ser conhecido em todo o mundo. É fazer célebre, famoso, belo o nome do nosso Deus. Em tudo, meus irmãos. E esta então deve ser a minha e a sua intenção em tudo aquilo que nós estamos envolvidos para fazer neste mundo, dentro da igreja ou fora dele, no seu trabalho, nos seus projetos. Não importa o que você faça, seu nome não deve ser célebre. Você não deve buscar glória para você mesmo. Mas não somente isto, meus irmãos, nós encontramos aqui. Eles constroem e desejam uma cidade para eles mesmos. Eles decidem fazer uma torre que chega até os céus, para então fazer célebre e famoso o nome deles, mas também para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vejam, meus irmãos, eles começam a procurar fazer algo que é contrário demais à palavra do Senhor. Nós encontramos o nosso próprio Senhor dizendo: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. O ser fecundo e multiplicar, meus irmãos, é uma das formas que o Senhor mesmo estabeleceu para que o homem possa fazer com que a glória do próprio Senhor seja expandida pelo mundo, inclusive através dos filhos. Mas o que é que eles começam a fazer aqui? O desejo deles, meus irmãos, não é se espalhar pelo mundo. O desejo deles é como que ficar ali unidos nas suas próprias maquinações perversas, na sua própria língua, tentando alimentar e encorajar uns aos outros para fazer justamente aquilo que é perverso. Então eles não queriam, eles não desejavam ser espalhados, não. Eles queriam ficar ali, fazer a sua cidade e residência ali, como que tentando, meus irmãos, de algum modo, ter um governo grande, forte e absoluto. E também fazer isto frontalmente contra o próprio Senhor. E é justamente nisto que eles estavam envolvidos. Não desejavam ser espalhados. Eles estavam, meus irmãos, como que desejando ali imortalizar o nome deles. Eles estavam como que desejando fazer com que o nome, quem eles eram, o que eles estavam fazendo fosse imortalizado. É como se eles desejassem, meus irmãos, fixar os pés de uma forma ali, de modo que eles não fossem mais tirados dali. E então, ser um povo muito forte e muito rebelde contra o Senhor. Meus irmãos, esta atitude deles revela algo terrível e revela alguns pecados. A atitude deles, meus irmãos, revela um orgulho terrível. Eles eram pessoas grandemente orgulhosas, querendo fazer o nome célebre, querendo fixar residência ali. Então eles começam a revelar um orgulho no coração deles, algo que é reprovável, o orgulho. Além disso, eles eram rebeldes, porque a última coisa que eles desejavam fazer era a vontade do Senhor. O que eles estavam desejando fazer era simplesmente satisfazer os próprios desejos e as próprias ambições deles. Então, grandemente rebeldes. E além disso, queriam ser autônomos. Queriam ser independentes. Queriam viver sem Deus.
Meus irmãos, esses são pecados que são terríveis, e nós vemos o orgulho, a vaidade sendo revelados ali no nome célebre que eles queriam estabelecer. Mas vejam a rebeldia, meus irmãos. A rebeldia estava no coração desses homens e encontrou expressão na cidade que procuraram edificar e na torre que tentaram elevar. E muitas vezes, meus irmãos, a rebeldia que é revelada no coração desses homens e mulheres perversos daquela ocasião, ele se revela no coração de muitos nos nossos dias. Você anda pelas ruas, você conhece pessoas e você vê como as pessoas deste mundo são rebeldes. A última coisa que eles querem é fazer o quê? A última coisa que eles querem é fazer a vontade do Senhor. Você abre a Escritura, você dá algumas instruções para essas pessoas e a última coisa que elas querem é viver segundo essas regras que são encontradas na Palavra de Deus. E você então encontra rebeldia em todos os atos que essas pessoas se envolvem neste mundo. Nos seus trabalhos, na relação com os pais, na relação com os patrões, na relação com aqueles que estão ao seu redor. E uma rebeldia terrível contra Deus. É como se eles olhassem para a lei de Deus e pensassem, o que a lei do Senhor diz? Diz isso, eu vou fazer exatamente o contrário. Os homens são rebeldes. E é justamente isto, meus irmãos, nós esperamos daqueles que não conhecem o Senhor. Eles só não são tão maus, muitos só não são tão maus, porque o Senhor, que é gracioso, faz com que a maldade e a perversidade deles não seja tão grande. Mas mais assombroso, meus irmãos, é quando nós que fomos salvos pelo Senhor, desejamos e vivemos em rebeldia contra o Senhor. Nós que fomos salvos pelo Senhor, conhecemos todos os seus mandamentos, conhecemos a sua lei, mas nós vivemos em rebeldia, desobedecendo a Ele. Nós pegamos, então, e olhamos para a palavra do nosso Deus e o que nós pensamos? Eu não estou me importando com isso. Não, mas o Senhor exige isso de você. O Senhor requer uma vida de obediência a Ele. O Senhor exige de você que você atente para os seus mandamentos. O Senhor requer de você, para o seu próprio bem, que você leia a palavra. O Senhor requer de você, para o seu próprio bem, que você medite na palavra. O Senhor requer para o seu próprio bem que você venha à casa do Senhor para adorá-lo. O Senhor requer de você, para o seu próprio bem, que você honre os seus pais. O Senhor quer para o seu próprio bem que você honre aqueles que são seus patrões. O Senhor quer para o seu próprio bem que você, como um patrão, honre o seu empregado. Mas o que nós fazemos muitas vezes, mesmo estando conscientes que o Senhor requer isto de nós, como se esquecidos estivéssemos dessas coisas, nós deixamos de lado e procuramos fazer a nossa própria vontade. O que é isto senão rebeldia? E não pense você que quando você deixa de fazer aquilo que o Senhor requer de você, você não está simplesmente sendo rebelde com o seu patrão, está sendo rebelde com aqueles que estão ao seu redor, rebelde com aqueles que têm algum tipo de autoridade sobre você, ou você, filho, sendo rebelde ao seu pai, você pensa, estou simplesmente sendo rebelde a ele. Não. Você está sendo rebelde contra o próprio Deus. Você está sendo rebelde contra o próprio Deus que te criou. Você está sendo rebelde contra o próprio Deus que te redimiu. Nós não deveríamos agir assim. Deveríamos então olhar para os mandamentos do Senhor e viver em obediência a eles, com alegria, para a glória do nosso Deus, para honrar o nosso Deus, desejando isto. Esta deveria ser a intenção do nosso coração ao olhar o que o Senhor exige de nós e deveríamos procurar fazer isso com diligência, com prontidão, com amor, ainda que não consigamos cumprir tudo o que o Senhor requer de nós com perfeição. E com corações gratos, meus irmãos, porque esta regra de vida que o Senhor nos dá, os seus mandamentos, para nós que fomos salvos, nos foi entregue pelas mãos de um Deus que é amoroso, nos foi entregue pelas mãos do próprio Cristo, para que vivamos segundo eles, segundo estes mandamentos que são bons. Devemos então, meus irmãos, todas as vezes que o nosso coração se revelar rebelde,
contra o Senhor. Devemos clamar ao nosso Senhor: Senhor, apieda-te de mim. E me ajuda, Senhor, a fugir de um coração que se volta contra o Senhor. E ajuda-me, Senhor, a mortificar esta minha tentação de viver segundo a minha própria vontade e não segundo a Tua. Senhor, ajuda-me, Senhor, a mortificar este pecado para que eu viva para o louvor da Tua glória, para a Tua glória, para o meu bem e para o bem daqueles que ao meu redor estão. Devemos clamar, meus irmãos, ao Senhor, porque esta rebeldia está no meu e no seu coração. E se alimentarmos ela, cada vez mais estaremos mais rebeldes contra o nosso Deus e nos afastaremos dele. No fim, nós nos afastaremos dele, ou por ele seremos disciplinados. Meus irmãos, a rebeldia é algo que brota muitas vezes no meu e no seu coração diariamente, quando nós não atentamos para os mandamentos do nosso Senhor. E além disso, meus irmãos, eles estavam querendo também independência. Eles queriam ser autônomos. O que eles desejavam? Simplesmente viver longe de Deus, fazendo somente aquilo que era a própria vontade deles. Porque aquele que é autônomo, ele diz assim: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da palavra de Deus. Eu não preciso das instruções de Deus. Eu não preciso deste Senhor. E eles, meus irmãos, aqui tentam como que serem independentes. Eu quero estar longe de Deus. Eu vou viver fazendo a minha própria vontade. Eu não preciso dele. Deveriam reconhecer antes que são dependentes de Deus. Deviam antes reconhecer que o atributo da independência é algo que não pertence ao homem. Somente Deus é independente. Somente Deus é autossuficiente. Somente Deus não precisa de nada nem de ninguém. Somente Deus não precisa de você. Mas nós, homens e mulheres, precisamos dele para absolutamente tudo aquilo que fazemos nesta vida. Não há nada que possamos fazer, que devemos fazer, sem o socorro e auxílio do nosso próprio Deus. Mas aqui, meus irmãos, a última coisa que eles queriam era isso. Eles não queriam Deus. E nós não podemos ser assim como eles também. Em tudo aquilo, meus irmãos, que nós nos envolvermos, em tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer nesta vida, não importa o que seja, sendo coisas lícitas, nós não podemos pensar que nós podemos fazer sem o auxílio e instruções do nosso próprio Deus. É justamente, meus irmãos, esta palavra que nos ensina quem este nosso Deus é. Mas não somente isto, ela também nos ensina o que Ele requer de nós. É através destas palavras de sabedoria que nós encontraremos as instruções para que possamos agir com sabedoria. É a palavra de um Deus que é infinitamente sábio, que nos dá a instrução para que possamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Então, meus irmãos, viver longe de Deus, de modo independente, como se autônomos nós fôssemos, é próprio daqueles que não conhecem o Senhor. Então nós devemos, então, nos voltar para o nosso Deus, reconhecendo sempre a nossa dependência dele para tudo. E se tem uma coisa que revela que nós realmente dependemos deste Deus, não é somente a leitura da Escritura, meditação, procurar instrução através da palavra, mas é quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Ele. Esses homens aqui certamente não buscavam o Senhor. Mas nós que conhecemos a Deus, nós dobraremos os nossos joelhos e oraremos a Ele. Isso é uma das maiores expressões de que nós não desejamos ser autônomos. O próprio Cristo, meus irmãos, sendo Deus independente, nós encontramos várias ocasiões nos evangelhos de Cristo orando ao Senhor. Se o próprio Cristo, sendo Deus independente, orou ao Senhor, buscando viver uma vida de dependência dele, para aquilo que ele estava para fazer,
nós deveríamos fazer o mesmo, ainda mais nós que somos pequenos, finitos e não somos independentes nem todo-poderosos. Nós dependemos deste Deus e na dependência dele nós devemos viver em absolutamente todas as coisas que nós estivermos envolvidos neste mundo. Uma vida autônoma e de independência é característica daqueles que estão longe do Senhor. Então, meus irmãos, isso aqui é o que esses homens desejavam. Desejavam fazer o seu nome célebre e fixar residência como que desejando imortalizar o seu nome ali, vivendo numa vida de rebeldia e autonomia contra o Senhor. Mas então, o Senhor contemplando tais coisas, o que é que o Senhor faz? Nós então observamos o versículo de número 5, versículo 5, e então encontramos as seguintes palavras. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É interessante nós olharmos para estas palavras aqui, porque alguém poderia pensar, o Senhor teve que descer para ver. Veja, meus irmãos, isso é uma linguagem aqui de acomodação da Escritura, querendo nos mostrar e nos ensinar algo através destas palavras bem usadas aqui por Moisés. Então desceu o Senhor Yahvé, o Deus pactual, ele desceu para ver a cidade e a torre. Vejam, eles estavam dizendo assim, nós faremos uma grande torre. E uma cidade que seja conhecida e famosa. O que Moisés está querendo dizer através dessas palavras é, eles são tão pequenos, a torre é tão minúscula, a cidade deles é tão desprezível, que eu tenho que descer do meu alto e sublime trono para contemplar o minúsculo feito deles. É como se o Senhor estivesse dizendo assim para Israel, o povo a quem Moisés estava escrevendo inicialmente este livro, dizendo assim, olha, o Senhor teve que mostrar como eles são pequenos naquilo. E o Senhor então desceu como que para ver de perto, para ver se conseguia enxergar aquela coisa minúscula que eles haviam construído. Então, Moisés vai dizer, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que eles imaginavam chega até os céus. Nunca. O Senhor precisou como que se descer para contemplar. E que os filhos dos homens edificavam. E então ele começa a destacar aqui, filhos dos homens, como que dizendo, eles não passam de mortais. Eles estão tentando, através das suas ações minúsculas, imortalizar o nome deles, mas a torre e a cidade deles é desprezível. E eles são pequenos, mortais, frágeis, filhos dos homens. São essas as pessoas. Então o Senhor desceu para ver esta pequenez, esta miséria que estes homens construíram ali, e então o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E então o Senhor, ele como que lança algumas palavras no seu conselho trinitário ali, como veremos um pouco mais à frente, e então ele vai dizer assim, eis que o povo é um. Então havia de fato unidade na língua e unidade ali entre aqueles povos, e todos têm a mesma língua. Então ele vai dizer, isto é apenas o começo. Então ele vai dizer, ó, agora, se eles estão se envolvendo desta forma, não tem como mais, se não agirmos, impedir que o intento perverso desses homens deixe de se expandir. É como se ele dissesse assim, olha, vai ficar cada vez pior. Enquanto eles permanecerem juntos com esta mesma linguagem, eles continuarão fazendo coisas contrárias ao Senhor e cada vez se tornando como que mais fortes ali. O Senhor, então, ele não deseja que esse tipo de coisa permaneça. Por essa razão, ele desce ali. E então, o versículo de número 7 nos diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então, meus irmãos, quando nós encontramos aqui o vinde, algumas pessoas imaginam assim, não se trata aqui do Senhor chamando os anjos. E então os anjos foram chamados para, junto ao Senhor, confundir a língua dos povos.
Mas, meus irmãos, a interpretação mais clássica e a interpretação mais comum no meio reformado é que quando o Senhor diz vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem de outro, trata-se do conselho trinitário. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo num diálogo trinitário dizendo vinde, desçamos e confundamos. É semelhante àquela linguagem que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Façamos o homem a nossa própria imagem, segundo a nossa semelhança. O conselho trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo num diálogo dizendo façamos a nossa própria imagem. E aqui é o Senhor dizendo vinde, confundamos, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então foi o próprio Senhor, meus irmãos, que agiu, fazendo com que aquele projeto maligno daqueles que estavam ali em Babel fosse interrompido. Ele não desejava que eles seguissem em frente com seus propósitos perversos. Então, desceram com que propósito? Para confundir ali a sua linguagem. Então, agora nós encontramos aqui a divisão das línguas mesmo. A divisão das línguas, lá entre eles, a linguagem para que não entenda a linguagem de outro. Então ele vai como que dividir estas línguas e separá-los. E a intenção do Senhor em fazer isto é fazer com que, em dividindo estas línguas, eles pudessem então ser dispersos dali para a superfície da terra, e cessaram, então, de edificar a cidade. O Senhor, então, ele vai justamente fazer aquilo que eles não desejavam que acontecesse. Eles queriam ficar ali sempre, o Senhor diz, não. O meu propósito, a minha ordenança que eu dei foi para que multiplicassem e enchessem a terra. E apesar do pecado de vocês, apesar da rebeldia de vocês, eu agirei assim. Confundirei as suas línguas, vocês não planejarão, mas entre vocês fazer o que é perverso, e vocês serão espalhados por toda a superfície da terra. É interessante nós vermos, meus irmãos, que mesmo em meio a ações perversas e malignas de muitos, o Senhor, ele não deixa de fazer aquilo que ele deseja fazer. Ele não chegou lá e vou dizimar todos. Ele não chegou lá e disse, vou jogar um dilúvio sobre eles. Não. Eu vou dispersá-los. Eu vou separá-los. Não deixarei mais eles juntos. Então, o versículo 8 diz, destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então, aquilo que eles planejavam realmente não aconteceu mais. Então o versículo 9 nos diz, chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É interessante, meus irmãos, Babel, este é o nome daquela cidade, posteriormente chamada Babilônia. E Babel, naquele período, os babilônicos, eles olhavam assim e falavam assim, Babel. Babel significa a porta de Deus. Mas o Senhor e o povo de Deus falava, Babel significa confusão. Babel é confusão. Apontando para a realidade de que esses homens se rebelaram contra o Senhor. E o Senhor, então, fez cessar o intento mau desses homens. Meus irmãos, Babel, ele muitas vezes se eleva na vida de muitos hoje. Pessoas que se voltam contra o Senhor e dizendo e imaginando assim, nós somos a porta. Nós somos a porta de Deus. Nós podemos, de alguma forma, elevar e erigir algo tão grande para chegar até os céus. Nós podemos, de alguma forma, fazer o nosso nome célebre neste mundo.
Nós podemos agir segundo a nossa própria vontade e o que o Senhor faz com estes que imaginam que pode fazer a sua própria vontade. O Senhor frustra os seus desígnios. Isso é o que o Senhor fez na história de todos aqueles que se voltaram contra Ele. Isso, meus irmãos, é o que o Senhor fará contra os intentos malignos de todos aqueles que hoje se voltam contra o Senhor em rebeldia. Homens perversos, nações perversas, homens que imaginam que são Deus, o Senhor os punirá. Assim como fez com Babel. E por mais, meus irmãos, que eles tentem estabelecer reinos que sejam imortalizados neste mundo, não há nada, meus irmãos, que eles consigam fazer para chegar a este propósito. E por mais que abram a boca para dizer, nós somos a porta de Deus, somente um pode falar que é a porta. Somente um pode falar que é o caminho que leva a Deus. Somente um pode ser aquele que é como que um caminho para os céus. Não são aqueles produzidos por esses homens perversos. Não é aquilo que nossa própria imaginação pode pensar. Mas é aquele que foi providenciado por este próprio e esse mesmo Senhor para a salvação. É Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. É Ele e Ele somente. E, meus irmãos, é interessante quando nós veremos, à medida que este capítulo for continuado a exposição, nós veremos que esses homens que foram dispersos, o Senhor então fará com que um descendente de Sem, Abraão, seja aquele que fará uma obra para alcançar aqueles que estão dispersos pelo mundo. Veremos então a graça do Senhor em dispersá-los para poder salvar aqueles que são seus. Apesar de ter disperso todos eles, o Senhor ainda assim é gracioso e ergue da descendência santa aquele que poderá salvar aqueles que estão perdidos e dispersos por este mundo. Bendito, meus irmãos, seja o nosso Senhor pela sua palavra. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra e pelo privilégio que tivemos de estar na tua casa agora para ouvir, Senhor, e receber de ti aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Te agradecemos, Pai, por isto. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude e nos ensine a vivermos, Pai, de modo reto, justo, que não sejamos rebeldes, que não procuremos viver de modo independente do Senhor, que não sejamos orgulhosos, que não desejemos fazer famoso o nosso nome, mas o teu nome, Senhor, e o teu nome somente. Ajuda-nos, Pai, a vivermos para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.